Olá, meus caros, estamos nesse exato momento iniciando mais uma edição do Gospel News, edição essa do dia 7 de fevereiro de 2019. Lembrando que o Gospel News é um jornal que traz conteúdos ou notícias de cunho político, do cotidiano e também cristão. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos, sem mais delongas, às principais notícias que estão na pauta e na ordem do dia. Apresentação e produção desse que vos fala, Bruno G. Se recuperando no hospital, Bolsonaro diz estar combatendo o bom combate. O presidente Jair Bolsonaro declarou em suas redes sociais, nesta quinta-feira, dia 7, que está combatendo o bom combate e citou que o cargo que ocupa é parte da missão que lhe foi dada. Começamos mais uma quinta-feira combatendo o bom combate, temos uma missão e vamos cumpri-la. Precisamos estar unidos para transformar o Brasil em um local mais seguro para os cidadãos de bem. Não perderemos essa oportunidade única. Conte conosco, nenhum assassino irá nos parar, declarou no Twitter. Bolsonaro está internado desde o dia 27 de janeiro, quando foi submetido a uma cirurgia para religar o trato intestinal e remover a bolsa de colostomia, que ele utilizava desde setembro, quando foi esfaqueado em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a disputa eleitoral. Essa foi a terceira cirurgia do presidente e ele continua internado no Hospital Albert Einstein e até o momento não há previsão de alta. Lembramos que ele teve uma recaída, que não é descartada a possibilidade dele se submeter a uma nova cirurgia e que, segundo previsão, anteriormente até mesmo ele fazer a cirurgia, era até para essa quinta-feira, ele já receber alta, agora não tem previsão. A previsão inicial é de 10 dias que cumpre na data de hoje. Vamos aguardar, orar para que a pessoa dele tenha a bênção de Deus para sair vivo dessa batalha. Utilizou aí um versículo bíblico de Paulo, combatendo o bom combate. Agora, fato é que existe tantas outras coisas que após ele se recuperar que tem que ser aí analisadas, Enfim, então trouxemos a informação com relação ao estado de saúde de Bolsonaro, que é estável, no entanto ainda requer cuidados, não recebeu alta do hospital, continua possivelmente despachando do próprio simbólico gabinete que ali fora feito para ele fazer essas coisas, e tendo o seu porta-voz, o Rego, que informa sobre tudo. Vamos à próxima notícia. E tudo isso por conta, diga-se de passagem, por conta de um delinquente, de uma pessoa que não pensou duas vezes, que era até mesmo cristã, pregadora do Evangelho, que fez esse atentado contra o mesmo. Como se precisasse da intervenção humana para mudar o governo, ou coisa desse tipo. E o fato de aí estar exatamente a permissão de Deus. E a gente tem que deixar também as ideologias de lado, porque trata-se de um ser humano, ainda que tenha posicionamentos às vezes equivocados, a gente não pode, então, em nome da ideologia, desrespeitar direitos ou até mesmo tirar os mesmos. Vamos à segunda notícia aqui no Gospel News. Tem coisas muito interessantes aqui que nós vamos falar, como essa notícia que eu vou trazer agora. MP pede retirada de todos os altares de praças do Rio de Janeiro. Olha só que coisa. Juristas entendem que edificações religiosas em espaço público ferem a laicidade do Estado. O Ministério Público do Rio de Janeiro, o MPRJ, ajuizou contra a capital uma ação civil pública pedindo que todos os oratórios construídos em praças públicas devem ser retirados,
Também diz que novas edificações do gênero não podem ser reerguidas ou erguidas. A justificativa dos parquês ou dos membros do Ministério Público é que as instalações ferem a laicidade do Estado prevista na Constituição. O MPRJ explica que o motivo da ação foi a construção em 2017 de um oratório dedicado a Nossa Senhora Aparecida na Praça Milton Campos, no Leblon. A estrutura deveria ser temporária, visando a comemoração dos 300 anos da aparição da imagem da Santa. Contudo, lembra o parquê, o altar continua lá. A paróquia Santos Anjos do Leblon, responsável pela manutenção do oratório, alega que os fiéis se reúnem todas as terças-feiras de manhã para rezarem o texto na praça. A defesa da laicidade do Estado do Rio de Janeiro é, acima de tudo, uma defesa do ethos democrático do próprio Estado brasileiro, argumentou o promotor de justiça Pedro Rubim Fortes na ação civil. Se a Prefeitura do Rio de Janeiro desobedecer a determinação, a multa diária prevista é de, no mínimo, R$20 mil. É claro que aqui os procuradores do Estado do Rio de Janeiro vão trabalhar, né, vão manifestar a sua defesa, e ainda temos muita água para rolar. Agora, é uma temática polêmica, né? Porque o extremismo do realmente interpretar o Estado laico é que, de fato, inviabiliza uma discussão mais racional e até mesmo faz com que a Constituição seja respeitada e principalmente o direito de liberdade religiosa, de se expressar e tal. Aqui nós temos no mínimo 3 tipos de interpretações: a teológica, a jurídica e a moral, ou da moral. Eu, particularmente, da teológica ou bíblica, até não sou muito a favor de fazer edificações em praças públicas, não porque o pessoal vai lá, se reúne, ora ou reza e tal, mas sim por conta do viés político que se tem. Porque o que acontece? Geralmente, os políticos, para ganhar votos de uma determinada religião, eles fazem algo ali que seria para eles, né, para regimentar votos para eles, e aquilo vira um ato político, muito mais do que uma reunião ou ecumênica ou religiosa, etc. E por isso que eu sou contra, né? Inclusive, para um próximo vídeo aí, estou preparando algo para falar acerca disso, que inclusive aqui na cidade tem algo muito interessante para fazer um comentário, que tem essa questão aí política. Se não fosse a questão política, eu não veria nenhum problema. Ah, mas tem verba pública ali, não deveria ser inserido. É uma questão realmente que tem que analisar. Eu também não sou favorável de utilizar verba pública em monumentos religiosos, ainda que tenha história. Poderia haver uma parceria, mas a própria instituição teria que ser responsável disso. Assim como não sou favorável do Estado injetar verba pública para o carnaval. E por isso que o MP, que boa parte do Ministério Público ou dos membros, eles têm ligação com a esquerda, com o PSOL e tal, eles, de fato, defendendo até mesmo o presidente, aliás, o presidente não, o governador que eles queriam, o Marcelo Freixo, eles estão contra os religiosos, porque na mente deles, o Crivella foi eleito para presidente do município fluminense, do Rio de Janeiro. O juiz lá foi para para ser governador. Me parece que o juiz é até mesmo do Partido Social Cristão, né? Se eu não estou equivocado. Mas tem ligação aí com o lado conservador. E tanto o Marcelo Crivella, que me parece até que o governador, prometeram que não vão injetar verba pública para o Carnaval do Rio de Janeiro. Somente o Crivella. Então é uma espécie de perseguição. Então, se o Crivella, que defende os conservadores, católicos e evangélicos, não querem injetar dinheiro para o Carnaval, nós então vamos acabar com os monumentos públicos que tiverem por aqui. É mais ou menos assim que está funcionando a coisa, né? Você vê que é uma briga de titãs politicamente. Vamos aguardar o que vai dar disso, o que vai suceder. Claro, ainda tem, como já disse, a conta-resposta. Agora, se já está lá feito, não tem por que derribar. Mas está lá feito. Tem a liberdade, né?
católica, tem a liberdade evangélica de matriz africana para cultuar, etc. Inclusive, se formos para fazer isso, então tem que tirar todos os monumentos, não só católicos, mas que estão ligados à maçonaria, né? Aliás, nem é chamado de maçonaria, né? Tem outro nome mais soft, que seria tem um outro nome aí, que eu me lembro do nome. Teria que tirar também os monumentos de matriz africana, que tem, e tantas outras coisas. Veja que é uma perseguição um pouco mais cristã, né? Algo que remete à cristofobia. Essa é a grande realidade, né? A questão dos maçons é dos Lions, né? Dos Rotary, em tirar, e até o Cabo Daciolo na ocasião falou acerca disso, mas isso tem que ser discutido com certo cuidado também, porque se tem que tirar, então tem que tirar os monumentos públicos católicos, o monumento em favor da Bíblia, o evangélico e tantas outras coisas, né? Porque é lei para um, é lei para todos. Enfim, eu pretendo falar. Tive algumas interferências externas, então a gente está voltando, não tem como editar, estou com um problema exatamente em computador que faz a edição, então vai assim mesmo. Enfim, eu ia dizer que eu ia falar mais com detalhes sobre esse caso num próximo vídeo que estaria preparando aí, possivelmente para amanhã, ok? É algo muito interessante acerca disso. Comente acerca dessas notícias, né? Dê o seu like, e se não é inscrito no canal, se inscreva. Puder ajudar o canal também, ajude, para a gente até mesmo melhorar aí nas questões de edições, para ficar a coisa mais até interessante e até mesmo mais lúcida, vamos dizer assim, porque às vezes tem uma série de interrupções aí que fica meio complicado o Gospel News. Vamos à última notícia referente a exatamente a política também, a sociedade. Eu tinha preparado uma outra notícia, mas vai essa mesmo, já que eu já até me perdi aqui nas notícias que teria separado. Proposta de Moro livra de pena o policial que matar alguém em conflito. Eu já trouxe aqui os 13 itens, né? 13 itens do projetão anticorrupção, né? Anticrime, melhor dizendo. E até um pouco anticorrupção. E eu disse que tinha uma daquelas questões ou itens que de fato era polêmico. E é exatamente isso que a notícia está falando. Dentro do pacote anticrime e anticorrupção apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, há um ponto que livra de pena o agente policial da segurança pública que matar alguém quando estiver em serviço. Segundo o texto, o policial não será processado se estiver em conflito armado ou em risco eminente de conflito armado, ou se atirar, prevenir injusta ou iminentemente agressão a direito seu ou de outrem. Basta bastante criticado pelo poder, promover a pena de morte entre criminosos. O ponto foi definido pelo ministro. Ninguém deseja a morte do criminoso. O criminoso tem que ser responsável ou responder segundo a lei. Mas se um incidente infeliz acontecer, o policial não pode ser tratado como homicida, garantiu o ex-juiz. Moro declarou que não se trata de licença para matar, como diz os críticos ao projeto, mas sim reconhecer que os policiais podem reagir sob violenta emoção. É isso que eu falei lá, né? Inclusive até mesmo cidadão de bem. A questão as balas perdidas, né? Seria então o policial liberto ou liberado, né? Não condenado por conta de balas perdidas? De uma falha, né? Tem esses desdobramentos também a ser questionados. Quando há um conflito, né? Tá a bandidagem ali, policial, mata um bandido, aí é uma questão ali do próprio confronto. Agora, pessoas inocentes que estão passando e levam uma bala perdida, que é de um policial, né? Ou o policial afim. Claro que tem isso no Código Penal, vai abrandar a pena, mas com esse novo proceder do Sérgio Moro, pode afrouxar mais isso ainda e dar então a inocência para o policial. Isso é algo polêmico, né?
O policial, por exemplo, mira para matar um bandido, mas passa um inocente na frente ou erra o alvo, e aí? Como é que fica? Ele vai ser inocentado também? Não vai pagar por isso? Por uma falha? Porque uma coisa é um conflito dentro de uma comunidade ou de um lugar secreto, vamos dizer assim, numa mata fechada, no matagal, e lá tá 2, 3 bandidos, 3 policiais, e ali há um confronto, os vizinhos ou populares que ali estiverem sabem que está ocorrendo, eles fogem, ok, ali um mata o outro, pronto. O policial não pode ser realmente punido porque matou, porque tratava-se de criminoso. Agora, nessas outras duas questões que eu salientei, né, de estar no meio da rua, podendo pessoas inocentes ser mortas e os policiais não atentarem para isso, começarem a atirar, ou errar o alvo. É algo que tem que se pensar e estudar isso no Congresso, porque daí vai dar realmente uma validade, né, ou uma chance do policial matar quem ele quiser, né? E aí até mesmo entrar a questão dos milicianos, né? Isso tem que ser tratado com cuidado, né? Inclusive, para encerrar, eu tendo um barulho externo da própria geladeira que já está aí com alguns problemas, mas vamos lá. O Marcelo Freixo entregou aí um documento para o ministro da Justiça, Sérgio Moro, falando dos milicianos, né, do trabalho que ele teve no Rio de Janeiro durante o ano de 2008, e falando, inclusive, os milicianos têm poder para eleger pessoas, até no Senado, fazendo, então, a referência, ou fazendo alusão, melhor dizendo, né, e se referindo ao filho do Bolsonaro, não é o Eduardo, é o outro, agora que me esqueci o nome, né? Tanto o filho, Carlos, Eduardo, tem um outro. Então, dispensar também nessa questão aí dos militares, né? Vamos ver o que vai dar. Também não vamos fazer alarde, porque ainda nem passou pelo Congresso. Claro que vai ser debatido isso, e tem que ser, né? Porque senão a coisa vai ficar muito grave, né? Uma coisa é o policial realmente ter o poder e até mesmo mais liberdade para fazer uma ação para defender o cidadão de bem. Uma outra é ele extrapolar limites sem o devido cuidado e se levar pela emoção e matar inocentes. Tem vários casos aí, de fato, anunciados na mídia, né? E há muito tempo atrás. Então, todo cuidado é pouco. Vamos aguardar. Esse foi o Gospel News. Deixe seu like, seu comentário acerca dessas notícias e até a próxima edição.